Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Os Milagres de Jesus, parte 3. A lepra física e a lepra espiritual. Quando Jesus curou leprosos, realizou ao mesmo tempo dois milagres. Senhor, se queres, podes limpar-me, suplicou-lhe um leproso. E Jesus tocou-o e disse: Eu quero, fique limpo. Naquele mesmo instante, o moço ficou curado. O primeiro milagre é a cura da doença física da lepra, que enchia o corpo do leproso de feridas purulentas que exalavam um mau cheiro insuportável, como se a pessoa estivesse apodrecendo viva. E o segundo milagre é que, ao ser curado, o leproso era reintegrado à sociedade, de onde havia sido excluído. Os leprosos tinham que viver em colônias, junto com vários outros leprosos, e ainda tinham de carregar um sininho preso ao pescoço, que balançava quando eles caminhavam, gritando: leproso, leproso, para ninguém se aproximar deles. Jesus curou-os e reintegrou-os à sociedade de onde haviam sido expulsos. Dois milagres num só. Isto posto, permitam-me fazer uma comparação entre a situação dos leprosos no tempo de Jesus com a situação que nós, padres casados, vivemos hoje na sociedade religiosa, principalmente por parte dos antigos colegas de ministério. Alguém poderá perguntar: o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu respondo: tem tudo a ver, e a relação é muito evidente. No tempo de Jesus, a doença da lepra, além de mortal, obrigava o leproso a uma terrível discriminação de ter que viver para sempre longe de tudo e de todos. O preconceito, a discriminação e a exclusão da sociedade é a mais viva expressão, no mundo atual, salvo raríssimas exceções, do que as autoridades da Igreja Católica impõem aos padres casados, contrariando a palavra que recomenda aos ministros da Igreja serem casados com uma mulher, terem filhos obedientes na fé e saberem cuidar bem da própria casa, pois, do contrário, como saberão cuidar da Igreja de Deus, conforme primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 ao 5, e carta a Tito, capítulo 1, versículos de 5 ao 8. E como padre casado, sinto algo parecido como se fosse portador de uma lepra espiritual, evitado por todos os ex-colegas de trabalho ministerial de outrora, e discriminado pelas autoridades da Igreja. Os fatos que descrevo a seguir, nesta e na próxima reflexão, não li em livro nenhum, nem ninguém me contou, mas aconteceram comigo pessoalmente. E os acontecimentos falam por si mesmos. Quando eu me casei em 1982, tentei levar uma vida normal, inclusive frequentando as missas. Eu e minha esposa vínhamos muito visitar os pais dela, que moravam na minha antiga paróquia. E íamos sempre à missa, na mesma igreja que eu construí quando fui vigário daquele lugar. Mas não havíamos casado no religioso pelo simples motivo de que o Papa na época, João Paulo II, não havia me concedido a dispensa do juramento de celibato, sem o qual eu não podia receber a bênção do casamento religioso. Eu pedi a dispensa do celibato ao Papa, antes do meu casamento civil, mas não obtive resposta. Por isso casei com Sônia somente no civil em 1982. Alguém poderá até duvidar do que aconteceu, mas passaram-se 3 papas pelo Vaticano, a saber, João Paulo II, a quem eu fiz o pedido, Bento XVI e Francisco. Este último foi quem me liberou para casar no religioso. E só então, 34 anos depois que fiz o pedido, pude receber com Sônia a bênção matrimonial da igreja no dia 27 de agosto de 2016. Repito, 34 anos depois que enviei o meu pedido de dispensa a Roma.
E o detalhe que todos precisam saber é que quem entrou na igreja levando até o altar as nossas alianças foi nossa netinha Agnes, então com 8 meses de idade, no colo de nossa filha Paula, sua mãe. É óbvio que, diante de Deus, já estávamos casados desde 1982, mas tivemos que esperar 34 anos para recebermos oficialmente a bênção nupcial, porque o meu processo ficou emperrado nos corredores do Vaticano. Por este motivo, eu e Sônia íamos à missa todos os domingos, mas, no entendimento de alguns colegas padres, não podíamos receber a comunhão eucarística porque estávamos em pecado público. Nessa época morávamos em Vitória, onde eu trabalhava para o sustento de minha família. Mas, como eu disse no início, vínhamos sempre visitar os pais de Sônia, no lugar onde eu fui padre. E íamos à missa e comungávamos a Eucaristia, porque Jesus era a nossa força nos incontáveis obstáculos e pressões que tivemos que superar, e não podíamos viver sem Jesus, pois só com Ele e nele conseguimos vencer tudo. Um dia recebemos em nossa casa, em Vitória, a visita de uma antiga amiga que exercia as funções de ministra extraordinária da Eucaristia na paróquia em que fui padre. E ela nos disse o seguinte: preste atenção nas palavras dela. Não vou dizer o seu nome para não expô-la a eventuais constrangimentos, mas eu e Sônia ficamos-lhe muito gratos pela sua sinceridade e preocupação conosco em nos revelar isto. Vejam o que ela nos disse. Queria pedir a vocês dois que, quando forem à missa em Celina, não entrem mais na fila da comunhão, porque o padre fez uma reunião conosco e nos mandou negar-lhes a comunhão eucarística, porque ele disse que vocês são dois pecadores públicos. Então, estou lhes contando isto porque não quero vê-los passar vergonha com a igreja cheia de gente, tendo a comunhão negada a vocês. Agora vou revelar-lhes o nome do padre que nos tratou como leprosos espirituais. O nome dele era Padre Guido, um dos meus sucessores na paróquia. Ele já morreu e peço a Deus que o tenha. Depois disso, para evitar problemas maiores, eu e Sônia nunca mais fomos à missa em Celina. Meus sogros mudaram-se de lá pouco depois, e este é apenas um fato ocorrido comigo que me fez sentir como se fosse portador de uma lepra espiritual. Outros fatos irei mostrar oportunamente. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.